Existe um número que famílias judaicas ricas repetem há séculos. Um número que aparece na fundação de cada grande fortuna construída por essas famílias ao longo de gerações. Um número que está escondido dentro da sabedoria mais antiga da Torá, testado e comprovado através de milênios de história, de perseguições, de exílios, de colapsos econômicos que destruíram impérios inteiros enquanto essas famílias não apenas sobreviviam, mas prosperavam. Esse número é 7. E quando você entender o que estou prestes a te ensinar, vai finalmente compreender por que certas famílias constroem riqueza que atravessa gerações enquanto outras trabalham a vida inteira e chegam ao final com quase nada para mostrar. Não é teoria. Não é conselho financeiro moderno. É sabedoria milenar da Torá que tem guiado famílias judaicas à prosperidade por mais de 3.000 anos. Mas antes de chegar ao número, eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Você já olhou para sua conta bancária no final do mês e ficou genuinamente confuso sobre para onde o dinheiro foi? Você trabalhou duro. Apareceu todos os dias. Sacrificou tempo com a família, com a sua saúde, com o seu descanso. E ainda assim, de alguma forma, sempre sobra mais mês do que dinheiro. Talvez você já tenha tentado fazer planilhas. Talvez já tenha lido livros de finanças. Talvez já tenha seguido os conselhos dos especialistas. E mesmo assim algo parece errado, como se houvesse um vazamento na sua vida financeira que você simplesmente não consegue encontrar, não importa o quanto procure. Se isso soa familiar, eu preciso que você ouça o que vou te dizer agora, não é culpa sua. Você nunca foi ensinado as regras reais. As regras antigas que verdadeiramente governam como o dinheiro funciona, como ele cresce, como ele fica, e como ele se multiplica através das gerações. Deixa eu te contar a história que mudou para sempre a minha compreensão sobre riqueza. Minha avó chegou a este país com quase nada. 2 malas, um pouco de dinheiro escondido no forro do casaco, e praticamente mais nada. Ela não falava bem o idioma. Não tinha conexões de negócios. Não tinha diploma universitário. Não tinha nenhuma vantagem financeira que o mundo moderno considera indispensável para o sucesso. Pelo contrário, ela tinha tudo contra. Mas dentro de 10 anos, ela e meu avô eram donos de uma pequena loja. Dentro de 20 anos, eram donos do prédio onde a loja funcionava. E quando ela faleceu, havia deixado para trás bênçãos suficientes para ajudar cada um dos seus netos a começar a vida com uma base sólida. Quando eu tinha por volta de 12 anos, perguntei a ela, avó, como você construiu algo do nada? Ela sorriu para mim com aquele sorriso de quem viveu o suficiente para saber o que realmente importa. E disse algo que eu não entendi naquele momento, mas que nunca esqueci. Ela disse, o segredo não está em como você trabalha duro. O segredo está em quando você para. Eu achei que ela estava brincando. Ela não estava. E aquela sabedoria milenar da Torá, é a fundação do primeiro 7 da regra que vou te ensinar hoje. O primeiro 7 é o ciclo sagrado de trabalho e descanso. No livro do Êxodo, a Torá comanda, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado, um descanso sagrado ao Senhor teu Deus. A maioria das pessoas lê isso como uma instrução puramente religiosa. Mas minha avó havia compreendido algo muito mais profundo. Ela entendia que esse mandamento não é apenas espiritual. Ele é financeiro. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas trabalhadoras nunca descobre. Quando você trabalha 7 dias por semana sem jamais parar, sem nunca fazer uma pausa sagrada para refletir e revisar, algo perigoso acontece com a sua capacidade de tomar decisões. Você perde perspectiva. Começa a fazer escolhas desesperadas. Diz sim para negócios ruins porque o esgotamento nublou o seu julgamento. Gasta dinheiro em coisas que não precisa porque está simplesmente tentando se consolar do esgotamento. O Talmud ensina um princípio notável. A provisão separada para o Shabat e para os dias de descanso sagrado é alocada separadamente do seu sustento regular. Ela não é subtraída da sua riqueza. Ela é adicionada como provisão extra. Minha avó levava esse princípio a sério, não apenas espiritualmente, mas financeiramente. Toda sexta-feira à tarde ela fechava a loja enquanto os outros comerciantes da rua ficavam abertos e riam dela. A chamavam de tola. Diziam que ela estava deixando dinheiro na mesa. Que estava perdendo clientes para a concorrência. Que nunca chegaria a lugar nenhum com esse pensamento antiquado. Mas eis o que realmente aconteceu.
Porque ela descansava um dia completo toda semana, a sua mente estava mais afiada durante os 6 dias em que trabalhava. Ela tomava decisões melhores. Percebia oportunidades que os seus concorrentes exaustos perdiam completamente. Pensava com clareza sobre o que estocar, o que cobrar, quando expandir, quando recuar. Ela enxergava o quadro completo enquanto os outros mal conseguiam enxergar o que estava na frente dos seus próprios olhos. Os concorrentes que nunca descansavam, que trabalhavam todos os dias da semana, esgotaram-se. Tomaram decisões ruins. E eventualmente quebraram, um por um, enquanto minha avó prosperava silenciosamente. A aplicação do primeiro 7 é esta: trabalhe em ciclos intencionais de 6 e 1. 6 dias de esforço focado e proposital. Um dia de descanso sagrado completo, onde você recua, reflete, revisa as suas finanças e se reconecta com a direção e os valores que realmente importam para você. Se você está trabalhando 7 dias por semana agora mesmo sem pausa, sem reflexão, sem descanso sagrado, eu te digo com convicção completa, você não está avançando. Você está queimando combustível sem navegar. É a diferença entre correr freneticamente em todas as direções e caminhar com clareza e precisão para onde realmente quer chegar. Esta semana, escolhe um dia. Não precisa ser sábado. Escolhe um dia em que você para completamente de trabalhar e em vez disso pensa. Revisa as suas contas. Olha honestamente para onde o seu dinheiro realmente foi. Pergunta a si mesmo se o caminho que está trilhando está te levando para onde verdadeiramente quer ir. Essa única prática protegeu mais famílias judaicas da destruição financeira do que qualquer estratégia de investimento jamais inventada. Mas isso é apenas o começo. O segundo 7 é o ciclo milenar da liberação. O segundo 7 vem de um dos princípios financeiros mais poderosos e mais negligenciados de toda a Torá. No livro do Deuteronômio, a Torá comanda algo que parece quase impossível para ouvidos modernos. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Todo credor liberará o que emprestou. A cada 7 anos, as dívidas eram examinadas, as obrigações eram revisadas, e a lousa financeira era intencionalmente limpa. As instituições financeiras modernas jamais te ensinarão esse princípio porque o sistema bancário inteiro foi construído na ideia oposta. Elas querem que você carregue dívidas para sempre, fazendo pagamentos mínimos por décadas, acreditando que a obrigação financeira é simplesmente uma condição permanente da vida. Mas na sabedoria da Torá, a dívida nunca foi destinada a ser permanente. Ela foi destinada a ser cíclica, intencional e regularmente revisada. Deixa eu te contar a história de um homem que vou chamar de Dovid. Dovid era um empresário bem-sucedido que havia construído uma vida financeira sólida ao longo de muitos anos. Então as circunstâncias mudaram, como sempre mudam, e ele se viu carregando uma dívida enorme espalhada por múltiplos investimentos que haviam azedado. Não conseguia dormir. A saúde estava deteriorando. Os relacionamentos familiares estavam sob uma pressão tremenda que ameaçava destruir tudo o que havia construído além do dinheiro. Certa noite, ele se sentou com o seu rabino completamente perdido. Sem saber para onde olhar. Sem conseguir ver nenhuma saída. E o rabino disse algo que Dovid não esperava. Disse: Dovid, você está na sua temporada pessoal de Shemitah. Isso não é um castigo. É um convite para libertar. O rabino explicou que o princípio da Shemitah não é apenas sobre cancelar dívidas literalmente. É sobre entender que a cada 7 anos, ou a cada grande ciclo de vida, você precisa conduzir uma auditoria completa e honesta de toda a sua vida financeira. E libertar o que não está mais te servindo. Os investimentos que estão silenciosamente te drenando. Os relacionamentos de negócios que custam mais do que trazem. As assinaturas, associações e obrigações que se acumularam ao longo do tempo como peso no navio, te desacelerando sem que você perceba. Dovid foi para casa naquela noite e fez uma lista. Escreveu cada compromisso financeiro que carregava. Cada pagamento, cada obrigação, cada acordo. E para cada um deles, fez a si mesmo uma única pergunta poderosa. Se eu estivesse começando do zero hoje, eu escolheria entrar nisto novamente? Tudo que recebeu um não honesto, ele começou o processo de liberar. Levou 18 meses de trabalho difícil e humilhante. Houve conversas constrangedoras. Houve decisões dolorosas. Houve momentos em que ele duvidou de tudo. Mas ao fim desse processo, Dovid carregava quase nenhum fardo financeiro.
A sua renda havia baixado temporariamente, sim. Mas as suas obrigações haviam sido reduzidas de forma tão dramática que pela primeira vez em anos ele estava de fato ficando com mais do que gastava. Dentro de 5 anos, havia reconstruído completamente. Desta vez sobre uma fundação de clareza e liberdade, não de pressão e dívida. A aplicação do segundo set é esta. Esta semana, senta com um papel e escreve cada obrigação financeira que você carregue atualmente. Cada dívida, cada assinatura, cada cobrança recorrente, cada compromisso que automaticamente tira dinheiro de você todo mês. Então faz a pergunta de David. Se eu estivesse começando do zero hoje, escolheria isso novamente? Seja completamente honesto. Seja minucioso. Porque as obrigações às quais você está se agarrando por hábito, por orgulho ou por medo, essas são frequentemente as coisas exatas que estão te impedindo da sua próxima temporada de prosperidade. A Mishnah em Pirkei Avot pergunta: quem é verdadeiramente rico? E responde: aquele que está satisfeito com o que tem. Mas você não pode estar genuinamente satisfeito com o que tem se nem sabe o que tem. A revisão da Shemitah te dá essa clareza. E clareza é a verdadeira fundação da riqueza duradoura. O terceiro set é a lei milenar de dar primeiro. Presta muita atenção no que estou prestes a compartilhar, porque esse terceiro set é o que muda absolutamente tudo. Ele vem de um padrão escondido dentro de uma das histórias mais poderosas do livro de Gênesis. Em Gênesis 28, Jacó faz um voto solene a Deus depois do seu famoso sonho de uma escada que alcançava do chão até o céu. Ele declara: de tudo que me deres, certamente te darei 1/10 de volta. A maioria das pessoas conhece o conceito do dízimo. Dar 10%. Esse ensinamento existe em muitas tradições. Mas aqui está o que quase ninguém jamais fala. Presta atenção no momento em que Jacó fez esse voto. Ele o fez num momento de incerteza completa. Estava fugindo do seu irmão que queria lhe fazer mal. Não tinha casa. Não tinha riqueza. Não tinha segurança. Estava dormindo no chão com uma pedra por travesseiro. Ele não tinha absolutamente nada. E naquele preciso momento de não ter nada, ele fez o voto de dar 10% de tudo que recebesse. Esse é o terceiro set. E ele se conecta ao número 7 através dos ciclos de dízimo praticados na Torá, onde a cada 7º ano o dízimo era redistribuído especificamente para os mais necessitados. A viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. O Zohar, o texto central do ensinamento cabalístico, revela algo extraordinário sobre essa prática. Ele ensina que o ato de dar abre o que os cabalistas chamam de tzinor, um canal divino, uma tubulação de bênção. E essa tubulação não flui apenas em uma direção. Quando você dá com um coração sincero e fiel, você cria uma abertura através da qual a provisão divina flui de volta para você. Mas aqui está o princípio que muda tudo. Não é simplesmente sobre dar uma porcentagem da sua renda. É sobre dar primeiro. Antes das suas contas. Antes do aluguel. Antes das suas despesas. Antes de qualquer outra coisa. A primeira porção vai para Tzedakah. Deixa eu te contar a história de uma mulher que vou chamar de Rifa. Rifa era viúva na minha comunidade. O marido havia falecido, deixando-a com muito pouco. Uma pequena aposentadoria, algumas economias modestas e muita incerteza sobre o futuro. Muitas pessoas se preocupavam com ela. Algumas traziam comida. Algumas se ofereciam para ajudar com as despesas. Mas Rifa fazia algo que confundia e surpreendia consistentemente todos ao redor dela. Todo mês, sem falta, ela dava tzedakah. Não grandes quantias. Às vezes apenas R$ 20. Às vezes 50. As pessoas lhe diziam: Rifa, você não pode se dar ao luxo de dar. Você precisa guardar esse dinheiro para si mesma. E toda vez, Rifa respondia algo que carreguei no coração desde então. Ela dizia: eu não posso me dar ao luxo de não dar. Quando dou, estou declarando a Deus que confio completamente nele para prover por mim. E ele nunca uma vez quebrou a sua promessa. Rifa viveu até os 93 anos. Nunca passou fome. Nunca perdeu a sua casa. E quando ela faleceu, a comunidade descobriu que as suas economias modestas haviam crescido silenciosa e constantemente ao longo de décadas. Porque ela havia investido sabiamente, vivido de forma simples, e nunca parado de dar primeiro. O Talmud afirma um princípio tão ousado que ainda me dá calafrios quando o leio: Aser Bishil Shettasher.
Dá o dízimo para que te tornes rico. Os rabinos não estavam sendo poéticos ou metafóricos. Estavam afirmando um princípio financeiro que foi testado e comprovado através de milhares de anos de história judaica. A aplicação do terceiro 7 é esta: começando com a sua próxima renda, separa 7% para dar. Não depois das suas contas. Antes de tudo, eu entendo que a sua mente já está gerando razões pelas quais isso é impossível agora mesmo. Entendo o medo que vem com essa instrução. Mas lembra de Jacó. Ele fez o seu voto dormindo numa pedra no deserto sem absolutamente nada para o seu nome. E ele se tornou o pai de 12 tribos e um dos homens mais abençoados do mundo antigo. Começa com 7%. Dá a alguém que genuinamente precisa. Dá a uma causa que serve à sua comunidade. E então presta atenção nos próximos 7 meses ao que começa a mudar na sua vida financeira. E agora deixa eu te mostrar como esses 3 sets se conectam, porque quando você vê o quadro completo é quando o verdadeiro poder desse ensinamento se torna claro. O primeiro set diz: descansa a cada 7º dia para que a sua mente esteja afiada, as suas decisões sejam sábias, e o seu trabalho seja focado em vez de frenético e desesperado. O segundo set diz: a cada 7º ciclo, conduz uma revisão completa e honesta. Libera cada obrigação que não está mais te servindo e entra na sua próxima temporada sem fardos desnecessários, com clareza e liberdade. O terceiro set diz: dá 7% de tudo que receber antes de qualquer outra coisa, e abre um canal de provisão divina que nenhuma circunstância econômica pode fechar. Descansa. Libera. Descansa. Libera. Esse não é simplesmente uma estratégia financeira. É o ritmo da própria criação embutido na Torá desde o princípio. Deus criou o mundo inteiro em 6 dias e descansou no 7º. A terra de Israel era trabalhada por 6 anos e descansava no 7º. A riqueza que flui pela sua vida requer o mesmo ritmo sagrado. Requer espaço. Requer liberação regular. Requer circulação generosa. O dinheiro que você segura com força por medo sufoca e para de fluir. O dinheiro que você gerencia com sabedoria, libera regularmente, e circula generosamente e cresce de formas que vão muito além da lógica financeira comum. Eu tenho observado famílias na minha comunidade praticarem esses 3 princípios fielmente por décadas. E posso te dizer com convicção completa que as famílias que descansam, que regularmente auditam e liberam, e que dão antes de gastar, essas famílias prosperam. Não apenas financeiramente. Os seus relacionamentos são mais fortes. A sua saúde é melhor. Os seus filhos crescem com um senso profundo de segurança e generosidade que se perpetua na próxima geração. É isso que riqueza geracional verdadeiramente significa na sabedoria da Torá. Não é apenas sobre o dinheiro que você deixa para trás. É sobre a sabedoria que você transmite. O ritmo que você modela. O caráter que você constrói. E agora neste momento você está recebendo uma sabedoria milenar que sustentou um povo inteiro através de cada forma de dificuldade que o mundo já lançou contra ele. A sua temporada atual de dificuldade financeira não precisa continuar. O padrão pode mudar. O vazamento na sua vida financeira pode ser selado. Mas isso requer que você pare de seguir o mesmo caminho que todos ao seu redor estão seguindo e comece a caminhar em um ritmo completamente diferente. O ritmo de 7. Confia nesse ritmo. Caminha na sabedoria milenar. E avança para a sua temporada de abundância. Baruch Atah Adonai, Megan Avraham. Bendito és tu, Senhor, escudo de Abraão. Shalom.